E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Daniel, leremos o capítulo 7. Pai de amor, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo que nós já acertamos, Senhor, aquilo que erramos. Dá-nos a condição, a forma, a maneira, Senhor, de prosperar em Ti, no teu amor, favor e poder, e passar a acertar conforme seja a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Te amamos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Te agradeço por essa oportunidade. Bem, temos no capítulo 7, 28 versículos, e diz do versículo 1 em diante: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se sentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos de cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. De eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze,
que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do 4 que subiu diante, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3 daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então disse: o quarto animal será um quarto rei na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. 28º e último versículo do capítulo 7 de Daniel nos diz: aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Pois bem, por meio desses 28 versículos, nos fala o capítulo 7 sobre o sonho sobre os 4 animais, que Daniel teve e guardou para si. Pois bem, como nos diz a parte final do 28º versículo, nos diz: aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Sempre existirão motivos que nos incomodarão muito. Aquele chamado inimigo das nossas almas nos tenta, nos incomoda, nos perturba, talvez seja a palavra correta, com aquilo que verdadeiramente nos fere. Ele sabe e conhece qual é o destino final dele. Ele sabe que a condenação eterna é o que lhe resta. Portanto, o tempo todo ele vai querer arrastar mais pessoas com ele ou, pelo menos, roubar, matar e destruir a paz, a tranquilidade, por vezes a fé, a felicidade, a alegria, tudo o que puder ser morto, roubado ou destruído. Fulano está tão feliz, vem a palavra na boca de alguém, soprada ao ouvido pelo inimigo, que rouba toda a felicidade daquele que estava com um sorriso no rosto. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Por vezes ele mata a paz, ele mata a alegria, mata a felicidade, retira a tranquilidade, perturba. É simples. As pessoas às vezes ficam sem entender, mas fulano é tão bom e acontece tanta coisa com ele. É a tentativa, é a insistência do diabo de tirar a sua paz para ver se ele muda de lado. Por que ele atacaria, por exemplo, aqueles que já estão com ele? Ou aqueles que estão em cima do muro? Se você, eu ou qualquer pessoa estiver em cima do muro, já não estamos no lado certo. Ele só se preocupa em atingir aquele que está no caminho certo. Ei, está fazendo alguma coisa, fez tudo certo e deu errado? Continue, você está no caminho certo. Sucesso, que Deus a todos abençoe.